Então, pessoal, caminhando aí para o final da nossa aula de hoje, vamos analisar então também o artigo 967 do Código Civil. O artigo 967 do Código Civil, ele fala que é obrigatória a inscrição do empresário no registro público de empresas mercantis. Então, pessoal, além de exercer essa atividade profissional, né, essa atividade econômica, ele também tem que exercer a sua atividade perante um registro. Então, lá na junta comercial, né, a junta comercial é um órgão do Estado que é responsável por ter a gerência desses empresários, por ter a gerência de toda a atividade empresarial. Então, o empresário, né, seja enquanto pessoa física ou enquanto sociedade, ele vai ter que ser registrado numa junta comercial, né? Aqui a junta comercial de Goiás chama JUSEG, e ele vai, dentro dessa JUSEG, fazer o registro da sua atividade comercial. Pessoal, agora também, antes de avançar na matéria, é muito importante a gente lembrar, ainda no artigo 966, o seu parágrafo único. O parágrafo único vai dizer que nem todas as pessoas podem ser consideradas empresários. Algumas pessoas são excluídas da atividade empresária. São elas aquela pessoa que exerce profissão intelectual de natureza científica, literária ou artística, né? Então, o que significa dizer isso, pessoal? Aquelas pessoas que exercem aí atividades artísticas como músicos, como artistas plásticos, né, pintores, e as pessoas que desenvolvem pesquisas, né, atividades científicas, que desenvolvem pesquisas, que desenvolvem patentes, né? Essas atividades elas não vão ser consideradas atividades empresárias, elas vão ser consideradas, né, atividades normais, né? Vão ter uma relação civil, não uma relação empresária. Mas outra questão também que fica excluído da atividade empresária são os profissionais liberais. O que são esses profissionais liberais? Aquelas pessoas que fizeram um curso superior, que fizeram um bacharelado, né, e exercem atividade empresarial, exercem atividade comercial, desculpa. Mas essa atividade comercial ela está fora do conceito de atividade empresarial, porque a lei assim quis. São esses profissionais liberais, os advogados, médicos, contadores, eles estão fora do conceito de empresário. Eles estão fora do conceito de empresário do Código Civil do artigo 966. E aí, pessoal, a gente vai ver que essas atividades, elas, apesar de ser uma atividade profissional, ter um lucro, né, ter uma habitualidade, a lei diz que não pode ser considerada uma atividade empresária, né? Essa atividade, por exemplo, um profissional autônomo, ele não exerce aí uma atividade empresarial. Aquelas pessoas que exercem atividades sem fins lucrativos, né? Aquelas associações que são sem fins lucrativos, aquelas associações religiosas, aquelas associações assistencialistas, elas não exercem aquilo que a gente chama de atividade empresária. Por quê? Porque não tem a questão da atividade organizada, ela não tem a questão da atividade profissional, a busca por uma profissionalização da atividade, né? Então, pessoal, ainda a gente pode falar do empresário rural. Além desse empresário que pode ser uma pessoa física, né, ou uma sociedade, a gente também tem a figura do empresário rural. O empresário rural, ele está lá no artigo 971, né, e é aquele tipo de empresário que exerce atividade, né, lucrativa relativos aí à agricultura,
relativos aí à agropecuária, à cultivação de terras. Então, esse tipo de pessoa que busca aí satisfazer as suas atividades econômicas da terra, da relação agropecuária, ele também vai ser considerado empresário. Ele vai ser considerado empresário nos termos do Código Civil. Então, pessoal, para a aula de hoje, a gente compreendeu o que é o conceito de empresa e empresário e vimos também quais são os requisitos e quais são as características da empresa e as características do empresário. Na próxima aula, a gente vai ver os requisitos para ser empresário, né? E quais são esses tipos de empresário. Eu gostaria que você lesse o Código Civil, né? O artigo 966 do Código Civil, 967 do Código Civil e também o 971 do Código Civil. Então a gente caminha para a próxima aula.